Privatização. Chegamos a um ponto onde nós temos que achar uma maneira de melhorar a economia do Brasil, não só de uma maneira provisória, mas uma forma da gente mudar completamente os nossos hábitos para ver se o Brasil de fato deslancha alguma vez, que é aquela eterna promessa do Brasil se tornar um país de primeiro mundo, deixar de ser um país emergente, que vai ser sempre subdesenvolvido. Vai sempre estudar lá nos livros de geografia que os Estados Unidos é bom, a Suécia é bom, a Europa toda é boa e o Brasil é uma merda que não consegue evoluir. Bom, por que o Brasil não consegue evoluir? Um dos pontos que eu acredito que seja a questão seja a parte da privatização, onde o Estado tem cada vez um papel menor na vida do país do que o que a maioria das pessoas aparentemente querem. Bom, a verdade é, o Estado não tem que ser babá, o cidadão ele tem que ter as ferramentas necessárias para que ele possa prover o próprio sustento. Para mim, a ideia pode ser um pouco refletida para a privatização. Bom, primeiro, por que privatização ainda é meio que um bicho de 7 cabeças para muita gente aqui no Brasil? Eu posso dizer isso porque quando eu era moleque, quando o Fernando Henrique Cardoso era presidente e tal, muita gente recriminava ele por causa de algumas privatizações que ele fez. Que ele deu de bandeja às empresas para os americanos, para os chineses, que eles ganharam dinheiro em cima da gente, que a gente é tudo fodido, que a gente está dando as coisas assim na bandejinha de ouro para eles, e o brasileiro só está se fudendo com essas privatizações, então meio que foi endemonizado essa história da privatização. Naquela época lá do Fernando Henrique Cardoso, se eu não me engano, ele chegou a privatizar a Vale do Rio Doce, que hoje é a Vale. Privatizou mais algumas coisas aí também, mas a Vale é a que mais me marcou. Bom, aí vamos aos argumentos que a esquerda usa e os argumentos que a direita usa. A galera da direita é a favor das privatizações e a galera da esquerda é completamente contra. Não tem nem eira nem beira, não tem brechinha, não tem nada. É estatização total e acabou. Bom, daí a galera da direita, por ver que a galera da esquerda gosta muito de estatizar tudo, eles começam a pegar exemplo de empresas estatais que são horríveis. Na verdade, eu acho que não existe uma empresa estatal que seja boa. Você pode pegar aí, por exemplo, os Correios, que é a pior coisa que já aconteceu para o Brasil. É essa empresa dos Correios, onde parece que ela já vem dando prejuízo de bilhões há anos já. O cara não tem concorrente, mesmo assim dá prejuízo. Até hoje a gente vai ficar assim, caralho, como assim? Quem consegue ser tão incompetente? Mas enfim, é o que acontece. Então, a galera da direita, principalmente a galera mais liberal, costuma usar esse argumento para dizer que privatização é necessário, de uma maneira que o Estado fique cada vez menor. Só que daí, em contrapartida, a galera da esquerda usa um argumento de que existem empresas privatizadas que são tão ruins quanto os Correios, como, por exemplo, as empresas de ônibus. Daí eles falam, tá vendo, privatizar não é o problema está no ser humano. A gente tem que administrar as coisas bem e cobrar quando for necessário. Essa frase de que a gente precisa cobrar quando for necessário, que a gente tem que cobrar afinco os políticos, isso é uma coisa que eu ouço desde que eu nasci e eu ainda não sei como fazer isso. O que a gente, ainda mais com a ajuda da internet hoje em dia, o que a gente mais vê é a gente tentando entrar no Congresso e sendo expulso pelos próprios deputados de lá. O cara chega lá, faz uma pergunta, não gostei do que você disse, segurança... Pronto, já tá o segurança lançando o cara pra fora. Não ofendeu, não xingou, não bateu, não ameaçou, não fez nada, mas tá mandando o cara pra fora. Eles dizem que lá é a casa do povo, mas por algum motivo a gente não consegue fazer nada. Eles querem que a gente reclame com eles por e-mail. Deixa um e-mail aqui, uma notinha, um ticket aqui pra mim que eu te respondo quando puder. Ele te responde quando for a eleição a próxima eleição. Aí sim ele te responde. Então essa história de que a gente tem que cobrar de uma empresa estatal pra ser boa é balela. A gente sabe que o brasileiro é corrupto, eles vão se corromper assim que eles puderem. E não tem jeito. A Petrobras está aí para provar. Parece que algum dia, quando abrir nessa caixa preta aí do BNDES, vai dar uma merda fodida também, porque a Ike Batista deve ter pedido empréstimo pra caralho naquela porra irregular e o nego vai mostrar isso para todo mundo. O brasileiro vai ficar sabendo daquela maneira, né? Esconde informação aqui, esconde informação ali, mentira para ali, manipulação para ali, mas a gente vai ficar sabendo de alguma forma. Mas então, privatização é bom ou é ruim? Qual dos dois lados está argumentando melhor? Bom, para quem acompanha o meu canal sabe que eu sou de direita e eu sou a favor das privatizações
mas eu tenho ali um pé atrás. Eu não sou aquele cara radical que fala, porra, privatiza tudo e acabou. Por exemplo, eu não posso confirmar com certeza, mas eu sei que alguns meses atrás estavam querendo a privatização da SEDAI aqui no Rio de Janeiro. Tava rolando vários protestos lá no centro da cidade, que por acaso é onde eu trabalho. Fiquei bem perto desses protestos, pude ver ele bem de perto. E a galera basicamente pedindo para não privatizar a SEDAI, que não quer que privatize, que a SEDAI é do povo, aquela mesma história. Daí a família Bolsonaro, principalmente o Flávio, ele fez até uma live na época para falar a respeito disso. Ele foi contra a privatização, daí rolou um burburinho naquela época, dizendo que o Bolsonaro, tá vendo? O Bolsonaro, ele só quer poder, ele só quer dinheiro, ele é da esquerda agora, porque ele é contra a privatização. Então não é porque você é contra uma privatização que você é da esquerda. E da mesma maneira que o Flávio Bolsonaro foi contra a privatização da SEDAI naquela época, é o mesmo motivo pelo qual eu sou contra. Que do jeito como estava sendo feito a privatização da SEDAI, era uma maneira escrota que eu não conseguia ver como correta. Talvez algum especialista econômico fale que eu seja burro, mas eu não sou especialista econômico, eu sou um cidadão. Essas coisas têm que ficar claras e transparentes para que pessoas como eu, apenas um cidadão comum, possam entender as coisas. Então, como foi feita a privatização da SEDAI na época? Eles basicamente fizeram o seguinte, ó, SEDAI vai continuar com um órgão governamental, mas se por algum acaso ela contrair muitas dívidas e não puder pagar, daí vem uma empresa privada e assume essas dívidas e compra a SEDAI por um preço escroto. Ou seja, eles desvalorizam a empresa, no caso a SEDAI, para que eles possam ir lá e comprar por um preço muito baixo. Daí a gente sabe o que acontece depois, como é que a galera que está de cima, a galera poderosa e rica, faz para pagar as suas contas via BNDES. Eles conseguem juros facilitados, não sei quantos anos para poder pagar uma dívida, então é muito fácil um magnata aí cheio da grana que tem uma empresa, que tem um monopólio de alguma coisa, chegar, pedir um empréstimo do BNDES com um juros ridículo e pagar, não sei, daqui a 6, 7, 10 anos. Que é isso que o governo faz. Então, privatizar nessa questão é certo? Eu acho que não. Eu acho que esse é o tipo de caso onde você não deve privatizar. Agora eu concordo, privatização diminui corrupção, aumenta a competitividade, e era esse o outro ponto que eu queria chegar. Muita gente usa também exemplos como as empresas de telefone, Vivo, Oi, TIM, enfim. São empresas privadas, são empresas particulares, mas que o serviço é uma bosta. Aí a galera fala, tá vendo? Mesmo sendo privatizado, o serviço é ruim, privatizar não é a solução. Mas daí entra outra questão. Não basta você privatizar alguma coisa, você tem que abrir o mercado. Você tem que permitir a concorrência. Nós temos aí 5 concorrentes na telefonia. Nextel, Oi, Claro, TIM e Vivo. Daí você pensa, não, tá rolando uma competição. Você vê claramente que todas elas praticam praticamente o mesmo preço. Nenhuma delas coloca um preço bem menor, nenhuma delas faz algo absurdo assim pelo consumidor. E além deles terem um acordo entre eles, você não pode permitir que outra empresa entre nessa briga. Você, por exemplo, se você tiver um capital, decidir abrir uma empresa sua de telefonia e quiser prestar esse serviço aqui para os brasileiros, você não vai poder. Você não tem essa permissão. Se alguma empresa de fora quiser vir prestar o serviço deles aqui no Brasil, também não vão poder. Porque já está completamente regulado. É o que acontece lá no caso do Uber e do táxi. Que o táxi estava lá, a gente achou que não ia aparecer ninguém, o Uber veio de mansinho, e agora já deram um jeito de colocar no toba lá do Uber. Já estão colocando os impostos malucos, o serviço já está encarecendo. E quem é que está perdendo com isso? É óbvio que é o cidadão comum. O povo, o povão, que tinha um serviço bacana e barato para pagar, que era o Uber, que era mais ou menos um gostinho que a gente tinha do que é uma sociedade livre de fato. E daí agora o serviço já está encarecendo. Não está tão caro ainda quanto o táxi, mas eu não duvido nada que daqui a um tempo fique. Então, privatizar não é o suficiente. Você deve privatizar e abrir o mercado, deixar a concorrência livre. Porque não tem ninguém melhor para mediar esse tipo de coisa do que o mercado. Se você tiver uma empresa onde ela está cagando para os seus clientes,
não presta um serviço direito, o que você acha que vai acontecer com essa empresa? Você acha que ela vai aumentar o número de assinantes dela? É óbvio que não. Óbvio que não. O povo mesmo irá boicotar, no caso o mercado irá boicotar. E como as coisas funcionam hoje em dia? Você tem aí 5 empresas de telefonia que você acha que existe uma concorrência, que eles vão se sentir motivados a entregar um bom produto para você. Daí o que está acontecendo hoje em dia? Nós temos aí essas empresas de telefone comprando a maioria desses serviços de TV a cabo. A Claro comprou a NET e a Vivo comprou a GVT. Porque é isso que eles fazem. A galera que tem mais dinheiro, que tem mais poder, simplesmente suga aquele que é menor. E chega uma hora que ele não consegue mais resistir. E como uma empresa, por exemplo, como a Claro, compra uma empresa como a NET? É óbvio que eu não estou fazendo acusação nenhuma, estou apenas criando uma hipótese de como isso poderia acontecer. Ela poderia pedir um empréstimo absurdo no BNDES, com juros baixíssimos e com um prazo absurdo para pagar. Dessa forma, ela com dinheiro público consegue acabar com toda a sua concorrência e se manter manter o monopólio dela, sendo a única a prestar serviço, onde ela não precisa lhe entregar um bom serviço. Privatiza a maioria dos serviços, mas porém tem que ver se isso é um bom negócio para o Brasil. A gente não pode simplesmente entregar a preço de uma... vou te dar essa empresa aqui, mas você faz serviço aqui no Brasil. Então, também não é assim. Investimento foi feito nessas empresas, dinheiro foi gasto. Então a gente precisa receber algo em retorno. O governo precisa receber algo em retorno. Algo que teoricamente deveria ser revestido para nós brasileiros. Então, quando as pessoas usam esse argumento de que existem empresas privadas que são horríveis, como as empresas de ônibus, as empresas de telefonia, isso não é o suficiente. A pessoa que está usando esse argumento não está sendo justa. Ela está usando um argumento utilitarista para enganar pessoas mal informadas. Não basta você privatizar, você deve privatizar e abrir o mercado e ver se o negócio é bom para o Brasil, ver se vale a pena privatizar também. Uma empresa que ninguém discorda que deva ser privatizada são os Correios, que tem uma porrada de serviço de postagem lá fora, que é doido para vir aqui para o Brasil, de qualidade, como a DHL. É um serviço que tá louco para vir aqui pro Brasil, mas não pode vir, tá impedido. Então, galera, a minha opinião é essa. Nós devemos privatizar a maioria dos serviços, tornar o Estado o menor possível de fato. E essa história de demonizar a privatização, que o petróleo não vai mais ser nosso, o petróleo nunca foi nosso. Você está pagando R$ 4,20 ainda na gasolina. Isso não é nosso. Isso não é seu, não é meu. É de algum empresário desgraçado que está enchendo o bolso com isso. Então vamos abrir um pouco a cabeça para essa questão de privatização. Vamos deixar esse discurso esquerdista de lado. Vamos debater de verdade. Vamos parar de ser mongol. E vamos começar a colocar esse país para frente. E privatização é uma das chaves para tornar isso realidade.